matemática, a gente está na pegada da potenciação. Uau. Hoje tem até musiquinha, é a primeira de muitas. Então, calma aí, então vamos alinhar aqui um detalhe, Na hora da música, dependendo do ritmo, eu vou acompanhar aqui, tá, nos passinhos de Jesus. Carlinhos, Maurício de Jesus. Certo? Certo. Então, ela vai cantar, eu vou aqui fazer movimentos bruscos, dependendo do ritmo, né? Porque tem ritmo que às vezes é mais acelerado. Não, vai ser um ritmo tranquilo, né? Então, mais uma aula de potenciação. Na aula anterior, a gente relembrou alguns tópicos da potenciação, né? Vamos dizer assim, definições, né, professor Maurício? Alguns detalhes, coisas que, tipos de expoente, tipos de base. E nessa aula a gente vem... Agora, assim, aí acho que foi até um detalhe da primeira aula, quando eu falei assim, propriedade. Não, calma, é regra. Aí depende muito do livro que a gente está olhando, né? O livro fala que é propriedade, outro fala que é regra, mas hoje nós temos algumas propriedades que já vão ser propriedades que vão ajudar a resolver problemas, tipo aquelas equações que nós fizemos na última aula. Nós fizemos primeira potência, depois multiplica tudo e depois soma. Dependendo de como esteja associado no problema, com a propriedade, rapidinho a gente faz e fica bem mais fácil. Certo mesmo. De verdade é assim, a propriedade ela vem para ajudar, né? Não é para atrapalhar, não é para ficar mais difícil, é para facilitar a nossa vida. Agora, aqueles que decidem usar, trabalhar sem a propriedade, às vezes vão passar um pouco mais de trabalho, mas resolve também, né? Também. Então tem essas duas situações, tem com a propriedade e tem sem propriedade, também dá para resolver, tá beleza? Vamos lá então, vem com a gente, iniciando a aula de número 19. Potenciação na sua segunda parte. Hoje nós temos as propriedades da potência e agora são propriedades que vão envolver algumas regras específicas para duas ou mais potências. E também vamos trabalhar com algumas operações utilizando a nossa potência. Olha aí, que legal, né? Então tudo isso é conteúdo da aula de hoje. Mas antes de tudo, a gente vai para o oferecimento do dia, né? O oferecimento da aula de hoje vai para uma escola muito legal, a Escola Jaruauru, onde eu, professora Lúcia, pensava que eram alunos indígenas. Não, eu pensava que eram alunos indígenas, mas não são, né? Temos algumas comunidades indígenas aí atendidas pelo projeto da mediação, mas a Escola Jaruauru não é indígena. Aí só uma pergunta, uma dúvida. Essa parte da foto aí, é dentro da escola? Essa eu não conheço. Não? Não. É Então, bonito, né? É tipo um coreto, né? Isso já fica aí para os alunos da escola. Essa parte aí, é o pátio externo da escola, muito bonito. Né? Eu gostei. E essa escola tão linda, tão bem cuidada, tão delicada, é onde? A gente sabe que é no estado de Rondônia, é lógico, mas onde fica essa escola querida, nossa Jaruauru? Vamos lá? Vamos descobrir? A Escola Jaruauru, então, ela é uma extensão da Pedro Vieira de Melo. E fica onde, professor Maurício? Fica em Tarilândia de Rondônia. E a gente também pensa que fica em Jaru, né? Em Tarilândia. Então aqui, ó, um abraço aos professores presenciais do primeiro ano da escola, né? E aquele beijo no coração aos nossos alunos do primeiro ano, beleza? Beleza. Tranquilo? Então vamos de conteúdo, né? Então vamos estudar hoje as propriedades da potenciação. Quando a gente fala de propriedade, é algo que já se estudou e viu que dá certo para tudo, né? Viu que dá certo para tudo. E se dá certo para tudo, por que ao invés de ter que resolver potência por potência, operação por operação, eu não posso simplificar o caminho usando a propriedade? Fica muito mais prático. Verdade. Então nós vamos estudar direitinho as propriedades, uma a uma, mostrando para vocês como funciona. E no finalzinho a gente fecha aí com uma paródia, uma musiquinha que faz um resumo de tudo. E aí sim, né? Uma vez que a gente aprende a paródia, aprende as propriedades. Acabou. Aí eles vão falar, por que não mostra a paródia antes? Não, porque senão não vai fazer sentido. A cereja do bolo. Não faz sentido mostrar a paródia antes, sem vocês conhecerem o suporte principal da paródia, que é o assunto da aula. Verdade. Então vamos lá, em frente e avante, olha lá. Falando então de propriedade. As propriedades das potências têm a finalidade de
facilitar o cálculo. Atenção, não é obrigatório o seu uso. Devemos usá-las quando conveniente, mas não se preocupem, tá? Em algumas atividades, nós vamos colocar assim, ó, utilizando as propriedades da potência, reduza as expressões a uma única base. Então aí você já sabe que é para usar. Mas numa situação de prova, concurso, Enem, você só vai usar se você quiser. Ela não é obrigatória. Isso mesmo. E claro, né? A gente vai dividir ela em 2 casos para ficar mais leve, mais fácil o aprendizado. Tem os casos de potências de mesma base e tem os casos de potência de mesmo expoente. E claro, né? Vamos conhecer uma a uma? Vamos lá? Vamos começar assim. Potências de mesma base. Vamos começar falando da multiplicação. Então, quando a gente tem bases iguais e expoentes diferentes, tá vendo? Temos 3 elevado à quarta potência e temos 3 elevado à sétima potência. E a operação é uma multiplicação. Quando a base é igual e os expoentes são diferentes, temos um processo, né? Uma regrinha, vamos ver? Isso. Se nós fôssemos resolver aqui, igual nós fizemos na última aula, primeiro iremos resolver a potência. 3 elevado a 4, 81, vezes 3 elevado a 7, 81, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 27. Nossa senhora, ia dar um cálculo muito grande. Muito grande. E depois ainda multiplicar o 81 pelo resultado do 3 elevado a 7. Vai dar certo? Vai. Dá certo também, mas aí vem a propriedade para facilitar o cálculo. O que acontece então? O que fazer? Nós vamos manter a base e somar os expoentes. Então, mantém a base e soma os expoentes. Só isso? Só isso. Então, a gente mantém o 3 da base e faz o que com os expoentes? Soma. Soma. Então, 3 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à sétima potência, 4 mais 7, 11. Então, temos 3 elevado a 11 e vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado, tá bom? Vamos de exemplo? Vamos lá? Vamos lá. Calcular o valor de 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Primeiro, sem usar a propriedade. Segundo, utilizando a propriedade. Sem usar a propriedade, 2 elevado à quarta, nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 elevado à quinta, a gente já sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mais uma vez do que na quarta, então, 32. E aí temos ainda que multiplicar. Isso. O 16 vezes o 32. Quanto que dá? 512. 512, beleza. Isso se a gente fizer sem o uso da propriedade. Utilizando a propriedade. Vai ficar 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Repete a base. E somos expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 9, né? 2 elevado a 9 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, que vai dar? 512 também. 512 também. Então, independente de usar ou não a propriedade, o resultado é o mesmo. Mas observem que com certeza, usando a propriedade, facilitou muito a vida do aluno, né? O aluno teve uma facilidade, não precisou fazer esses 2 vezes 2 vezes 2 muitas vezes, né? Então, é para facilitar o cálculo, tá? Beleza. E agora, vamos lá. Outro tipo, né? A divisão agora, né? Divisão de potência com a mesma base. Olha lá, bases iguais e expoentes diferentes. Bases iguais, expoentes diferentes, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a base e subtrai os expoentes. Então, vamos permanecer lá a base e vamos efetuar agora uma subtração com os nossos expoentes. Então, se eu tinha 5 elevado na 12, 5 elevado na 8, dividindo, a gente vai fazer o quê? Diminuir. 12 menos 8, 4. Então, fica 5 elevado na quarta potência. Beleza, beleza? Só isso?
Só isso. Tranquilo, né? Muito fácil. Então, vamos aos exemplos, né? Vamos calcular o valor de 7 elevado a 12 sem usar a propriedade e utilizando a propriedade. Aí é a hora em que nós chegamos na conclusão. Sem usar a propriedade, ia dar um trabalhão danado multiplicar 7 na 12ª potência. Então aqui vamos fazer usando a divisão. Usando a propriedade? A divisão. Não, usando a divisão lá. 7, 12 vezes dividido por 7, 9 vezes. Simplificando. Sim. Vamos lá. 7, 12 vezes? É 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividido, porque é uma divisão, né? Pelo 7, 9 vezes. Isso. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Como a gente tem a divisão de produtos, a gente pode simplificar, né? Isso. Então, a gente pode cortar os 9 sets que estão embaixo com 9 sets que estão em cima, sobrando apenas 2, ou seja... Sobrou 3. Ah, é 12, estou pensando que é 11. Sobrou 3, né? Então, o que a gente tem aí? Simplesmente um 7 ao cubo, né? 7 ao cubo. Agora, utilizando a propriedade. Repete a base. Temos 7 elevado a 12 dividido por 7 elevado a 9, né? O que a gente vai fazer? Repete a base e subtrai os expoentes. 12 menos 9, ou seja, a mesma coisa, né? 7 elevado ao cubo. Beleza? Beleza. Legal, legal, né? E aí ficou muito tranquilo, muito fácil. Vocês viram que sem usar a propriedade, teve uma vantagem rápido, né? Muito grande, né? A gente economizou muitas situações, muitos cálculos foram economizados. Quando a gente deixa de usar a propriedade, é muito mais trabalhoso. Então, a gente tem que se atentar a esses problemas aí, né? A propriedade vem para facilitar. Isso. E olha que nós nem nos demos ao trabalho de fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 12 vezes. Por isso que fala que às vezes a propriedade ela ajuda. Claro que nesse intervalo nós não íamos deixar vocês sem resolver, sem usar a propriedade. Daí nós usamos uma regrinha básica de simplificação de fração. Se eu tenho números multiplicados no numerador e também no denominador, e esses números são iguais, a gente pode cancelar. Como eu tenho 12 sets no numerador e 9 sets no denominador, eu posso simplificar esses sets e vou ficar só com 7 ao cubo. Mas olha só, se eu lembro da propriedade, eu dou um pulo e já resolvo muita coisa em menos tempo do que eu iria gastar lá fazendo tudo. Isso, a propriedade vai te auxiliar a fazer mais rápido, né? Então, por exemplo, se você está num concurso, você está num Enem, você se depara com uma situação dessa, você aplicando a propriedade rapidinho você tem o resultado, né? Beleza. Vamos lá? Mais um detalhezinho? Vamos lá agora quando a gente tem o quê? Potências de mesmo expoente. Mas a multiplicação é a operação. Mas agora o que é igual são os expoentes. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou repetir a base, vou somar, vou repetir os expoentes, vou somar as bases? Ah, acho que não. Não? Aqui está faltando a operação, né? Mas a operação é de multiplicação, tá? Então, os expoentes são iguais e as bases são diferentes. Nesse caso, o procedimento é o quê, né? O que fazer? Nós vamos repetir o expoente, vamos manter o expoente e vamos efetuar a multiplicação da base. Então, o expoente ele vai até o final, né? Faltando um parênteses, né? Esquecemos de um parênteses ali, no 5 vezes 3. O expoente vai até o final, né? E multiplicamos as bases, ou seja, 3 vezes 5, 15 elevado a um expoente 4. Né? Então, multiplica-se as bases, porque a operação já é de multiplicação, e mantém o expoente. E no frigir dos ovos, o que a gente vai fazer? Sempre mantém o que tem igual. Se a base é igual, mantém base. Se expoente é igual, mantém expoente. O único cuidado é que, quando a base é igual, eu tenho que somar os expoentes. E se vocês lembrarem direitinho, no final da aula passada, nós fizemos o Brincando com os Números, e nós falamos, aqui eu tenho 2 elevado a 99, é o 2 vezes 2 vezes 2, 99 vezes. E depois dobramos, multiplicamos por 2. Quando eu somo tudo, eu tenho 2 elevado a 9. Ó. Soma, repete a base, soma os expoentes. Porque agora eu tenho 2 elevado a 100. Agora, quando o expoente é igual, eu não posso somar
a base. Por quê? Porque a base está sendo multiplicada. Mais um exemplo agora, falando também de mesmo expoente, só que agora a operação é a divisão. Botou também um símbolo. Isso. A operação é a divisão, então a gente tem expoentes iguais e bases diferentes. Vamos ver como funciona? O que fazer? Do mesmo jeito, né, do que o anterior, só que o anterior era multiplicação e agora é divisão. Vamos manter o expoente até o final e vamos trabalhar com as bases, né? Fazer o quê? Dividir. Dividir. Então divide 12 por 4, vai dar 3, elevado ao expoente que se mantém, que é o 5. Beleza. Claro, né, gente? Já vimos 4 casos aí, 4 propriedades. Então tem que ir anotando, se inteirando, né? Copiando exemplos para não se confundir lá na frente, tá? Ainda tem mais um caso, né? Chamado de potência de potência. O que acontece na potência de potência? Na potência de potência, nós temos duas potências. Uma dentro do parênteses e a outra fora do parênteses. Na prática normal de expressão numérica, resolve primeiro o que está no parênteses e depois resolve o que está lá fora, certo? Certo. Só que aqui nós vamos usar uma regrinha. Olha só, nós temos um expoente que é o do 2 ao cubo e temos um outro expoente que é o 5. E aí a propriedade nos garante que devemos manter a base e multiplicar os expoentes. Verdade. Então, a base é 3, ela ficou mantida aqui, e o expoente a gente precisa multiplicar, ou seja, 5 vezes 4, 3 elevado a 20, né? E aí tem um caso especial, mais diferentinho de todos, que é a potência com potência. O anterior era a potência... O anterior era a potência de potência, aqui é potência com potência, né? E aí, na potência com potência, aí agora a diferença é que não temos o parênteses. Não temos o parênteses, né? Não estamos conseguindo voltar aqui, mas tudo bem. Vamos para frente, então. Não temos o parênteses, então, nesse caso é um pouquinho diferente. Como que a gente vai dizer, então? Bom, agora nós temos uma potência que está elevado a outra potência. Por isso que o nome é potência com potência. Ela está elevada a uma potência. Então, eu acredito que nesse caso, o correto a fazer é primeiro resolver a potência do expoente para depois resolver a potência da base. O que fazemos, então? Mantém a base e resolve a potência do expoente. Então nós temos aqui um exemplo. 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, sem parênteses. Então, primeiro nós vamos resolver a potência aqui. 2 elevado ao cubo? 8. 8. Vamos manter a base, né? Mantemos a base e trabalhamos com a potência. Ou seja, 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes, que vai dar 256. E aí, como estamos? Muito apavorados? Muito... Não. Fica tranquilo. A gente mostrou ali 6 casos, né? A gente viu quando as bases são iguais. 2 casos. 2 casos de multiplicação e divisão. A gente viu quando os expoentes são iguais. 2 casos também. Multiplicação e divisão. E a gente viu a potência de potência e a potência com potência, que a diferença está no parênteses, tá? Mas aí a gente não viu adição e subtração, né? Então é igual aquela lá do exemplo da potência, menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Sim, o parênteses até aí atrapalha. Ou melhor, ajuda. Ajuda, interfere, modifica. Até aí, né? O parênteses faz muita diferença, então por isso que a gente precisa prestar atenção a esses detalhezinhos, tá? Não fiquem apavorados, a gente está começando a falar das propriedades. Na verdade, esse assunto já é visto, né? No oitavo. No 7º já tem alguma coisa, no 8º também tem, e no 9º tem de novo. Pois é, então temos já visto essas propriedades, mas vamos dizer que não lembram, né? Não estão aí com isso na memória no momento, então a gente está aqui para relembrar junto com vocês e trazer maneiras, né? Recursos de aprendizado, né? Então, se você ficou um pouco confuso, a hora é agora, porque a gente vai praticar. Matemática é prática, então a gente aprende os conceitos, depois a gente coloca a mão na massa, faz os exercícios, que aí vai
tudo faz sentido, né? Aí tudo se torna mais bacaninha aí, tá bom? Vamos em frente então? Vamos lá? Vamos praticar usando as propriedades, tá? Vamos usar todas as propriedades aqui, vai ficar bem mais tranquilo. Vamos resolver as potências ou só deixar mesmo na mesma base? Acho que a gente pode aplicar as propriedades, né? É. Na multiplicação, o que a gente faz? Multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Ou seja, 3 elevado a 6 mais 7? 13. 13, pronto. Se você quiser resolver, você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3, 13 vezes. A gente vai aplicar as propriedades só por conta do tempo, tá? Divisão de mesma base. Então repete a base e subtrai os expoentes. Nesse caso, né, a gente sempre vai só observar se é multiplicação ou se é divisão. Se é multiplicação, soma. Se é divisão, subtrai. Vamos lá, mantém a base. 5, 16 tira 9. Fica 7. Vamos lá, vamos começando agora com um outro modelinho aqui, ó. A gente tem agora 5 elevado a 4 elevado a 6, mas temos um parênteses, né? O que a gente vai fazer? Repete a base. Esse aqui é potência de potência, né? E Isso. faz o que com os expoentes? Multiplica. Então aqui vamos ficar com 4 vezes 6, né? Então temos 5 elevado a 24, certo? Sempre eu fazendo esse procedimento. Agora aqui já temos um outro caso. Quem é igual aqui? O expoente. Então o expoente é que vai manter, né? Quase que não sai. Então a gente tem que fazer 3 vezes 4 elevado a sexta potência. 3 vezes 4, 12 elevado a 6. E aí alguns alunos ficam se perguntando assim, professor, mas por que repete o expoente? É como se eu colocasse aqui, ó, 6 vezes, 3 vezes, 3 vezes, depois o 4, 6 vezes. Se fosse fazendo duplas, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, 12, no final eu vou ter o 12 6 vezes. E aqui o que vamos manter? O expoente também, né? Porque o expoente aqui é 3. igual. Então 16 dividido por 8 elevado a 3. 16 dividido por 8, 2 elevado a 3. Aplicando as propriedades, fizemos aí 5 exemplos, né? Então, claro, vocês vão com calma, né? Vão com tranquilidade, vocês vão relembrando as propriedades, vão aprendendo e vão colocando em prática. Agora, vale a pena refazer isso aí, né? Vocês têm que estar olhando aqui e já tentar ir fazendo junto com a gente, anotando os resultados, para depois conseguir fazer, refazer e já ter as respostas para conferir, né? Beleza. E aí, olha só, nós temos informações importantes. Lembram que nós falamos que tem uns passarinho verde que passa algumas informações tal pra gente? Olha só o que vocês têm. Vocês têm material didático, o livro da escola, vocês têm. Tem mesmo. E também, ouvi dizer aí que estão recebendo um material, não sei se todo mundo já recebeu, mas alguns alunos já receberam material do Enem. Já. Primeiro ano, já está recebendo. Nesse material, ou mesmo no livro de vocês, tem muito exercício envolvendo essas propriedades, aplicando essas regras. É importante que você tire aí, não precisa ser 2 horas, 3 horas, não, tira 10 minutos, 15, mas foca 15 minutos só nessa matéria, só nesse conteúdo, para revisar, para fazer atividade. Isso é muito importante. Verdade, gente. É o futuro de vocês, né? O Enem vem por aí, vem batendo nas portas já. Claro, a gente está onde? Recém no primeiro ano. Professor, não preciso me incomodar com o Enem. Eu estou recém no primeiro ano. Será que é esse o pensamento correto? Não pode ser, porque se você não se incomodar agora, no primeiro ano, no segundo, você também não vai se incomodar tanto, porque ainda não é o terceiro. Quando chegar no terceiro, você vai falar assim, nossa, perdi muito tempo lá atrás. Então, para não ter essa desculpa de perder muito tempo lá atrás, já começa agora. E a gente nem lançou, a gente já lançou o desafio de uma questão do Enem por dia? Não. Olha, teve vez aí da gente lançar o desafio até para o primeiro ano, né?
de uma questão de matemática do Enem por dia. Olha, a gente não pediu muito não, a gente pediu uma só. E aí, para que isso? Para já desenrolar em você já desenvolver esse hábito de fazer questões do Enem, além das que a gente já faz aqui na aula, né? Mas você já ir se habituando com um tipo de questão, né? Com o tempo que ela leva para conseguir resolver e já ir se familiarizando. Depois não chega lá no dia do Enem, leva aquele susto, porque, né? Ai, meu Deus, que difícil. prova, que não sei o que, muito difícil, não tem tempo. Se organiza, porque tempo tem. Tempo tem, tempo a gente faz, né? Vamos lá, então agora a gente vai para as operações com a potenciação, né? Então temos como ainda fazer algumas operações. O que acontece? A gente vai seguir algumas regrinhas também, né? Então sempre é importante ficar atento aí, tá? Vamos lembrar? Vamos lá? Operações então com potenciação. Agora aquele caso, tá? Nós vamos ter algumas operações, algumas expressões numéricas e nessas expressões nós vamos sempre observar. Eu posso aplicar a regra, posso aplicar a propriedade, ela vai me ajudar? Beleza, então eu aplico. Ó, observar as regras de resolução de expressões numéricas, parênteses, colchetes, chaves, multiplicação, divisão. E o segundo detalhe, em alguns momentos é muito mais fácil aplicar as propriedades. Mas aqui já diz, né? Quando conveniente. Então, caso você está lá resolvendo seu exercício, você não achou que é conveniente? Beleza, vai resolver da mesma forma. Às vezes você tem uma afinidade, resolve de um jeito, seu colega já resolve de outro. É possível dar o mesmo resultado? Sim, com certeza, né? A matemática tem vários caminhos para se chegar longe, se chegar nos resultados, tá bom? E aí, lá vem ele, animado no mundo. Lá vem o nosso... A gente só não consegue acompanhar, né, professor Maurício? Deixa ele. Eu nem tento. Nem tento. O Cascão... Olha o joelho do cara. Flexibilidade. É muita flexibilidade. A gente vai praticar junto com vocês essas operações dentro de algumas expressões. E aí vocês vão ver que não é bicho de sete cabeças. Agora, é claro, vai fazendo no passo a passo, né? Uma coisa de cada vez. Eles pensavam que agora havia um monte de propriedade, um monte de regra. Não, não. Agora Já. é só pegar o que já tem. Vamos pegar todas as regras. Olha só. Expoente 0, expoente 1, expoente negativo, expoente maior do que 1, base 0, base 1, propriedades da potência, agora é tudo isso aí. Tudo junto e misturado. Ai, meu Deus, será que eu aliviei ou assustei? Não sei, eu fiquei com dúvida agora. Mas vamos junto com o Cascão e aí a gente vai ver se isso é problema ou se é solução. Olha lá. Então, trazendo aí, vamos praticar. Vamos praticar junto com vocês algumas atividades aí. Vamos aplicar as propriedades da potência, tá? Então temos 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado a 8. Já dá para aplicar uma propriedade? Mesma base, né? Mesma base, o que a gente vai fazer? Repete Mantém a base 4. E somos expoentes. 2 mais 8? 10. 10. E ainda elevo ao? Cubo. Beleza. Embaixo também tem uma multiplicação lá, mesma base. Ah, então soma aqui também? Isso. Mantém a base, 4 e soma. 5 mais 4? 9. 9. Beleza? Elevado à terceira potência. Agora, o que a gente vai fazer? Potência de potência? Isso. Potência de potência. A gente tem o que aqui? Multiplicação, né? Então, vamos lá. 4 elevado. Mantém a base, tanto em cima quanto embaixo, né? E vamos multiplicar os expoentes. 3 vezes 10? 30. 30. 3 vezes 9? 27. 27. Acabou por aí? Não, porque a fração não a divisão. Ah, é verdade. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 30 dividido por 4 elevado a 27? Isso. E aí a gente pode aplicar a propriedade da? Divisão. Potência com a mesma base. Diminui os expoentes? Isso. Então, 4 elevado a 30 menos 27? Vai dar 3. 3. Beleza. 4 ao cubo. Se a gente quisesse, a gente podia resolver, né? Que vai dar 64. Beleza? Beleza. Olha que legal. Não é difícil, né? Praticando se vai longe, a gente consegue já ir definindo alguns detalhes, aplicando as propriedades que ajudam bastante. Mais um? Mais um. Vamos lá, então? Eita, isso aqui eu não sei fazer não, tem muita conta aí. Embolou o meio de campo aqui, né? Tem muita conta. Muita conta. Vamos, então a gente faz devagarinho, né? Uma coisa de cada vez, não é? Usando as regras da expressão numérica, primeiro os parênteses. Isso, então vamos lá. Dentro desse primeiro parênteses a gente tem... Multiplicação de potência com a mesma base. Fazemos? Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 10? 15.
Fechou? Vezes. Agora o outro parênteses. Mesma coisa, multiplicação de potência com a mesma base. Somos bichinho? Isso. 2 mais 7? 9. 9. Fecha parênteses, né? Vamos aqui, agora vamos por último aqui, ó. Vamos lá, aqui. Repete a base também, vai somar os expoentes? Isso. 12 mais 6? 18. 18. Beleza. Agora continuamos lá, né? Vamos lá. A gente tem de novo multiplicação, né? E as bases são iguais. Então vamos manter a base e somar os expoentes. 15 mais 9? 24. 24 sobre 2 elevado a 18. Da mesma forma como o anterior aqui, ó, quando a gente tem uma fração, a gente tem uma divisão. Então 2 elevado a 24 dividido por 2 elevado a 18. E agora aplicamos a regra da Potenciação. Divisão de potência. Isso. Repete a base. 24 tira 18. Vai dar 6. 6. Beleza. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. E 2 vezes 32? 64. Por coincidência, o mesmo resultado. 4 ao cubo é igual a 2 à sexta? Sim, olha que legal. Uau. 4 ao cubo é o mesmo que 2 na sexta. Beleza. Joinha? Mais prática? Até aí tudo bem? Tá Beleza. tudo tranquilo? Tranquilo, favorável. Beleza, então mais alguns expoentes, mais algumas propriedades, vamos lá, vamos praticar? Multiplicação de mesma base, mantém a base. Repete os expoentes? Não, repete a base e soma os expoentes. 5 mais 7? Dá 12. Beleza. Outro de novo, mantém a base que é 5 e faz o que com os expoentes? Soma. 1 mais 3? 4. 4. Agora aqui, potência de potência, né? Mantém a base e faz o que com os expoentes? Multiplica. 1 vezes 3? 3. E agora? Agora vamos aqui. Agora já é um outro quesito, né? Nesse quesito aqui, a gente mantém quem agora? Agora vamos manter o expoente. O expoente que é igual, né? Então vamos Isso. manter o expoente e fazer o quê? O produto com a base. 4 vezes 2. 8. 8 ao quadrado. Do mesmo jeito essa aqui, né? Temos que manter quem? O expoente, que é 4. 2 vezes 5? 10. 10. E aqui? Esse é o caso do potência com potência, né? Isso. A gente vai manter a base e vai fazer o 1 elevado ao quadrado, que é 1. Porque aí nós lembramos agora lá das regras da potência. Quando a base é 1. Ah, mas essa base não é base, é expoente. Não. O 1 ao quadrado é o expoente, mas é uma potência. Então, o 1 também é a base do 2 agora. Então, a base é 1. O expoente é 2, o resultado é sempre 1. Vamos resolver tudo isso aqui? Vamos Lá? 2 elevado a 12. Poxa vida. A gente sabe que 2 elevado a 9 era 512, né? 512. Então, vezes 2, 1024. 1024. Vezes 2, que vai ser o 2 elevado a 11, Vai dar 2048. Vezes 2, que é o 2 elevado a 12, 4.096. Pronto, 4.096. 5 elevado a quarta, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Uou! 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3? 9. 3 vezes 9? 27. 8 ao quadrado é 8 vezes 8? 64. 64. 10 na quarta. Eu lembro da regra, lembrei. Ah, tem uma regrinha legal, né? Coloca um 1 e 4 zeros. e 4 zeros. 4 zeros. Beleza. 3 elevado a 1 O expoente é 1. é a base, é né? sempre a base. A base é ele mesmo, né? Então pronto, aí temos vários exemplos, né? Junto com vocês. Vários exemplos junto com vocês, bem legal mesmo. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, né? Vocês viram aí, a gente fez 2 expressões, a gente fez já ali, são quantas? 6 aí resoluções aplicando as propriedades. Então, assim, é prática mesmo, né? Você vai perceber que quanto mais você fizer, mais desenrolado você vai ficar. Isso. E vai dar tudo certo. E tem um aluno aí perguntando assim, ó. Tá, e quando eu for resolver o exercício do livro lá, que eu tiver dúvida, como é que eu vou fazer? Bom, nós temos 2 detalhes importantes. Presta atenção. Se for o livro didático da escola, geralmente, se tiver alguma dúvida, tira uma foto e manda pra gente.
Agora, se for no material lá do Enem, que a escola está entregando, eu vi lá entregando os kits dos primeiros anos, você pode fazer o quê? Tem duas opções. Mandar a foto para a gente também, mas se você tiver muito aperreado e quiser, porque quiser fazer mesmo, no livro do Enem, que a Seduc está entregando, tem um QR Code do lado. Se você tiver com o celular, você pode ir com o celular lá, faz a leitura do QR Code e lá vai ter um professor que vai te ajudar, vai te auxiliar. Então, não fique assim, estou com dúvida, não vou fazer mais nada. Não, está com dúvida, não conseguiu fazer mesmo, nós estamos aqui para esse suporte, vocês podem mandar para a gente, nós vamos responder com certeza, ou você pode buscar também outros subsídios. Verdade, né? Verdade, a gente está aqui para ajudar. Vamos de Brincando com os Números hoje? Então, o Brincando com os Números da aula de hoje é a nossa musiquinha, né? Vamos cantar a nossa paródia? Yupi! Vamos lá, é hora de cantar a musiquinha. A gente vai colocar o rap da potência. Vamos colocar a letra na tela e a gente canta junto com vocês, né? Vamos ver se a gente consegue colocar nós e a letra aqui. Será que dá? Dá. Vai dar? Então tá jóia. Beleza, então. No rap da potência, a gente vai ir cantando a musiquinha e, claro, né, trazendo as propriedades da potência junto com vocês. Beleza? Vamos lá? Então, começando é assim. Na potenciação é tudo diferente. Um número é base e o outro é o expoente. Pá, para, pá, para, pá, para, pá, tibum. Para, pá, pá. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Pá, para, tibum. Para, pá. Outra propriedade eu vou tomar ciência. Não posso esquecer a potência da potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece, o expoente multiplica. Pá, para, tibum. Para, pá. E pra terminar, preste muita atenção. Não fique assustado com a potenciação. Muito bem, legal. Mas será que eles conseguiram entender ali, né? Porque às vezes, e aí é um detalhe nosso, tá? Um detalhe nosso. Não estou falando só meu, só da professora Lúcia. Quase todo mundo. Nós escutamos uma música, nós gostamos da música, achamos a melodia bonita, achamos quem está cantando ali a música muito legal. Mas se alguém chega e fala assim, ei, mas vai lá, me explica aí essa música aí. Não sei não. Eu só canto, eu acho ela bonita, né? Eu canto. Então a gente vai agora fazer uma leitura e uma interpretação da música para verificar se vocês conseguiram absorver o que existe de conteúdo dentro do rap da potência. Olha lá na telinha então. Então na potenciação a gente já sabe que é tudo diferente, né? Um número é a base, ou pegar a canetinha, um número é a base e o outro é o expoente, né? Vamos começar. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar... Os expoentes eu vou somar. Está falando justamente da propriedade. Multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Muito bem. Então, se for multiplicar os expoentes, eu vou somar, né? E se for dividir? Não vou me distrair. Agora os expoentes? Eu vou subtrair. Então se eu tenho 4 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado a 1, eu vou poder diminuir aqui. 4 elevado a 2 menos 1, 1. Então, repetindo, agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Vamos na outra propriedade para finalizar. Claro que a gente não conseguiu contemplar todas no rap, mas né, tá valendo. Outra propriedade, então, a gente toma ciência. Não podemos esquecer... A potência da potência. E é fácil, veja como fica. A base permanece e o expoente multiplica, ou seja, potência de potência, ou potência da potência. Então, se eu tenho 3 ao quadrado elevado a 13, é a mesma coisa que 3 elevado a sexta, né?
Então, outra propriedade, eu vou tomar ciência. Não posso esquecer da potência da potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece e o expoente multiplica. E claro, né? Você absorvendo a paródia, você já consegue ter todas as propriedades na sua mente e aí sim, colocando em prática nas atividades de sala e mais na frente na avaliação. Quando vir a avaliação, só quero ver gente lá, né? Pensando no rap da potência e resolvendo aí as atividades, beleza? Vamos lá? Já já a gente está de volta com a revisão e com as correções. Até lá!